Boa noite. Se preparando para a gente começar aqui. Boa noite, pessoal chegando aí. E aí, pessoal, se preparando para a gente começar aqui a live com o Vladimir. Faltam 2 minutos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a chegar o pessoal aí. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo Pereira, Rafael Borba, eu vi que está participando com a gente. Alessandro Menezes, oi Alessandro, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Igor, muito boa noite, Igor. Rafael, Marcos, Daniela Teles. Começando a encher nossa sala aqui. Admir participando aqui com a gente também. Vamos lá, já aceitando o Vladimir para participar com a gente, ao vivo. Opa! Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, satisfação. Melhor agora, o pessoal já chegando aí, participando. O pessoal dando boa noite aí. Pessoal das nossas entidades, das associações aí. Igor, Rafael, Anderson chegou aí também. Anderson, boa noite. Falou que estaria conosco aqui também. Beleza. Alguns estabelecimentos, Abelha, Ciclo São Cristóvão. Pessoal chegando aí, tá vendo? Tô vendo. Nossa audiência aí tá crescendo. Vamos lá. Felipe Rebelo, o primeiro Giffer chegando aí. Boa noite, meu xará aí. Vamos lá. 8:02. Avançando aí, muito bom. Clara Siqueira. Beleza. Marcos, boa noite também. Avançando aí. Michel Sobral, Roberta White, muito bem. Avançando aí. Beleza. Já estamos já com um público aqui de 20 pessoas, Vladimir. Muito bom. Quer já dar uma saudação aí pro pessoal? Espera mais uns 2 minutinhos. Vamos batendo um papinho aqui, sem entrar no tema aí, enquanto o pessoal chega. Acho que começar 25 aí, acho que tá bom, né? Em Beleza, respeito vamos a lá. todo mundo que está aí. Então, muito obrigado pela presença de todos. Esse assunto é um assunto muito bacana que nós vamos conversar hoje. Tem muita coisa para se falar. O tempo da live aqui do Instagram não vai ser suficiente, porque tem muitas reflexões importantes, insights, ideias, porque nós estamos vivendo uma sociedade que muda muito. Então, a inovação é fundamental. Então, esse tema de hoje, realmente a minha intenção aqui é fazer todo mundo sair com a cabeça borbulhando e não dormir hoje à noite. Pensando o que você tem que fazer com a sua carreira, com o seu negócio. Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar, Felipe. Legal, muito bom, excelente. Bem, a gente está nos preparativos aí para o nosso Café com Ideias, da SEAT.
Quando a gente tiver mais pessoas aí que nos falaram que iam estar presentes e tal, a gente faz a introdução. Mas, assim, esse é um tema que realmente está trazendo muito interesse das pessoas. Semana passada tivemos aí no mundo todo várias discussões sobre o tema da inovação. Tivemos finalmente lá o sucesso do foguete lá da SpaceX, do Elon Musk. Aí o tema voltou a ser debatido, outras situações aí também envolvendo inovações na vacinação, trouxeram novas discussões aí no mundo todo. Então, a gente está vendo que o assunto é sempre pertinente, sempre relevante, nunca sai de moda. E na sociedade do mundo, na era da informação, fica cada vez mais importante. Isso aí. Muito bom. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. 25 pessoas aí. Muito obrigado a todos. Queria dizer o seguinte, a gente está fazendo o aquecimento aí para o nosso Café com Ideias. E eu já gostaria de já sugerir aqui ao público fazer, que também nos diga se interessar pelo assunto, podemos marcar o outro Café com Ideias sobre isso também. Já fica aí já a ideia. Então, dia 31 de maio, guardem aí, nosso Café com Ideias com Vinícius Ribeiro, da Drogarias Brasileira. Temos um empreendedor da nossa cidade que tem realizado bastante coisa. A CIAT aí voltando com o Café com Ideias, numa experiência inédita, online. Vai ser muito positivo. Depois nós pretendemos fazer eles híbridos. E vamos retomar aí temos um evento que foi tão importante, tão significativo e tão emblemático na nossa cidade. Muito obrigado aí, Vladimir, por ter aceitado participar dessa conversa. Estamos começando umas conversas para o público ir sentindo e percebendo a nossa energia para tratar dos assuntos que nós sempre conversávamos. E vamos começar. Então, você pode ficar à vontade, Vladimir. A gente está aqui para ter uma interação legal, interessante com o público. E nós aqui também podemos conversar. Claro, você que vai eu falar mais porque você é o convidado da noite. Então, eu queria te dar as boas-vindas em nome da CIAT, em nome dos nossos associados e do nosso público todo. Muito obrigado. Beleza, Felipe, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar para a CIAT. Eu já fiz várias apresentações no Café com Ideias, acredito muito no projeto. Ele traz algo bem importante aqui para a nossa cidade, que certamente ajuda bastante, não só aos empresários, mas como aos principais talentos das empresas aqui da nossa cidade. E esse tipo de apresentação online, ele transcende a nossa cidade. Para você ter uma ideia, eu vou pedir ao pessoal que está aqui falando, assistindo, coloca, por favor, no chat aí a cidade e o estado de cada um. Eu tenho certeza, Felipe, que devem ter pessoas fora de Teresópolis, porque realmente a gente consegue levar essa palavra aí, esse conteúdo, essas ideias a outras regiões, e isso é muito importante. Para quem é de fora, o Café com Ideias é uma iniciativa da CIAT, que faz uma vez por mês um encontro com os empresários aqui da região, e esses empresários discutem temas. Então, a todo mês é um tema diferente, que realmente lota o cinema aqui da cidade, é feito no cinema, quase mais de 200 pessoas estão sempre assistindo aos conteúdos, então é algo bem bacana que a CIAT faz. Então, agora, com essa possibilidade de ser híbrido, olha só quantas pessoas de fora, Brasília, Porto Alegre. Então, nós podemos levar para fora da nossa cidade esse conteúdo, que é, sem sombra de dúvida, muito importante, né? Legal, muito bom. Então, André Scherer aí, de São José do Vale do Rio Preto. Legal, André, bem-vindo aí, de Petrópolis. Bastante gente aí lá de fora da cidade. Nós realmente sempre enchemos lá o cinema, mas não esqueçamos também que volta e meia tem um evento que é ou no Hotel Alpina, ou na Casa de Portugal. Sempre temos um café com ideias de uma envergadura maior. Então, estou muito feliz em a gente poder fazer. Então, vamos fazer um trabalho de modo que o presencial seja algo que vai continuar, que vai estar ali, mas que a gente vai transmitir mas ao vivo e vai dar certamente, mas um alcance interessante. Nós podemos ter pessoas do mundo todo podendo acompanhar conosco, porque os conteúdos são relevantes. Já passou pelo Café com Ideias o Bernardinho, o Oscar Smith, Valdez Ludwig,
Rick Chester, e eu poderia citar aqui vários nomes, aqui, pessoas aí importantíssimas no cenário nacional. E gente também da nossa cidade, valorizando sempre o que é nosso, o que é muito legal. Então, Vladimir, para a gente começar aí no tema do dia, aí, ou da noite, melhor, né? O pessoal aí está querendo falar, querendo escutar, conversar, dialogar. As pessoas ficam muito interessadas como fazer a inovação acontecer, ou como você mesmo gosta de falar, como fazer a magia lá acontecer. Então, como é que a gente pode gerar esse clima de inovação na empresa? Que fatores a gente pode fazer para isso? Primeiro, Felipe, deixa eu dar para botar todo mundo na mesma página, comentar com todos que estão nos ouvindo aqui da importância desse tema. Porque a inovação, há uns anos atrás, era coisa de empresas que estavam lá no Vale do Silício, era coisa de empresas de tecnologia. E, na verdade, nós estamos vivendo uma sociedade hoje que ela tem uma velocidade tal que todas as profissões estão sendo reinventadas, todas as profissões estão sendo feitas de formas diferentes. O cliente ele exige coisas diferentes das nossas empresas. As profissões que tem dentro das nossas empresas estão abrindo cargos novos para profissões que nós não imaginávamos. Então, o processo de tecnologia é um aspecto da inovação, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que nenhuma inovação acontece, a nossa empresa não vai se reinventar, as nossas profissões não vão ser diferentes, se nós não tivermos um mindset diferente, uma forma de pensar diferente. E isso começa com o líder da companhia. Isso começa com as lideranças que criam o ambiente inovador. A magia não acontece porque você comprou algo. Então, a inovação, ela não é uma coisa que você compra. Eu vou comprar, senão cheque, amanhã minha empresa é inovadora. Não é assim que funciona. Na verdade, a inovação é um processo diário de relacionamento com todos da sua equipe, a maneira com que você se comporta frente aos seus clientes, como você ouve os seus clientes, de tal maneira que a inovação consiga borbulhar de todos os cantinhos da companhia. Eu costumo falar muito lá na Alterdata que nós precisamos da inovação vindo de todas as direções, e não só do presidente da empresa, da diretoria da empresa. As pessoas que estão nos cargos menores da companhia, aqueles cargos de entrada, eles são muito importantes para criar reflexões. Nós já tivemos inovações na empresa espetaculares vindo das meninas da limpeza, das pessoas que estão preparando correspondência para clientes, e não só da alta gestão da organização. A magia acontece quando você tem todos colaborando, acreditando que você pode opinar, pode falar. E para que isso aconteça, a gente tem que entender 3 elementos relevantes. As pessoas acham que uma empresa inovadora é aquela que inventa um iPhone novo, é aquela que inventa um Uber novo, inventou um Google novo. Na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. Existem 3 tipos de inovação, Felipe. Existe uma inovação incremental, uma inovação radical e uma inovação disruptiva. Isso que eu acabei de falar do Google, do iPhone, é uma inovação disruptiva. O exemplo melhor da disruptiva, bem recente, é o Spotify. O Spotify mudou a indústria de música completamente. Acabou com os pendrives, com os CDs, e está fazendo todo mundo acessar música, consumir as músicas de um outro formato. Isso é disruptivo. A radical é quando você muda um processo de uma coisa que já estava funcionando. Quando você tem algo que está funcionando de um jeito e alguém passa a vender diferente, por exemplo, atender o cliente diferente. Isso acontece com mais frequência do que uma disruptiva. Agora, o que mais a gente vê em todas as nossas empresas, todos os dias, é o que nós chamamos de inovação incremental. A incremental é quando você está alterando um processo, um método. Você está criando um mecanismo para fazer algo mais rápido, com menor custo, com mais eficiência, com mais qualidade. A incremental é aquela que a gente muda o nosso negócio todo dia um pouquinho, de tal maneira que daqui a 1 ano, 2 anos, nossa empresa esteja completamente diferente. Alguns empresários não entendem isso. Eles acham que pela empresa dele estar estabelecida na cidade, ter o status quo está definido, ele não tem que mexer em nada. Só vai mexer quando ele inventar uma coisa fora do comum.
o que não é nada bom. Enquanto alguns ficam pensando em reinventar um Google novo, o seu concorrente está o dia inteiro mudando coisas incrementais, alterando os processos. Então é muito importante que você entenda que a inovação incremental é aquela que mais acontece, é mais significativa. Mas para isso, você tem que ter um ambiente inovador. O ambiente, que é principalmente o tema desse bate-papo nosso aqui, é essa coisa que as pessoas têm coragem. Tem coragem de entrar na sala do presidente da empresa e fazer um questionamento. Tem coragem de entrar na sala de um diretor e questionar e dar uma ideia de alguma coisa diferente. Se você não tem na empresa o clima certo, a magia não acontece. E para materializar esse conceito, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu lá na Alterdata há muitos anos atrás. Nós tínhamos uma função lá há muitos anos atrás. Hoje as notas fiscais são eletrônicas, então é tudo automático, mas antigamente era impresso. Então nós tínhamos uma função de entrada na empresa que a gente emitia as notas fiscais, era um bolão de notas fiscais assim, Felipe, e tinha uma menina que ganhava um salário baixo, porque era uma função de entrada, a função dela era só tirar as serrilhas, que vinha aqui de formulários contínuos, tirava as serrilhas da nota, dobrava a nota, botava dentro do envelope que tinha uma janelinha de plástico para ver o endereço, colava para mandar pelo correio. Saíam milhares de notas para os nossos clientes e essa menina ficava fazendo isso o dia inteiro. Um dia, ela estava na empresa há uns 4 meses aproximadamente, ela entrou na minha sala e falou assim, seu Vladimir, eu queria fazer uma colocação. Eu falei, pois não. Ela falou assim, o senhor sabia que nosso envelope cai na tabela 2 do correio? Tabela 2, para quem não sabe, é que o correio é tabela 1, é quando é uma carta bem leve, paga pouco. Tabela 2 é um pouquinho mais pesada, paga um pouquinho. Tabela 3 paga um pouco mais. O peso vai aumentando, o preço vai subindo. Eu falei, eu sei que cai na tabela 2. Aí ela não se deu por satisfeita, falou assim, mas o senhor sabia que cai na tabela 2 por causa de 1,5 gramas? Eu parei, eu falei, não, isso eu não sabia. Ela foi 1,5 gramas. Se nós conseguirmos baixar 1 grama o peso dessa carta, a gente cai na tabela 1. Na mesma hora já entendi o que ela queria falar, chamei um grupo de pessoas, olhamos a nota tinha 5 vias, nós passamos para 3, a nota era grande, passamos a fazer uma nota menor, a gramatura do envelope era um envelope bonito, grosso, tiramos, botamos um envelope mais fino, a janelinha de plástico, acabamos com ela, botamos uma etiqueta, 3 meses depois estava pronto. Caímos na tabela 1. Essa menina ganhava um salário de aproximadamente 400, eu não lembro a moeda da época, e ela economizou quase 4 mil por mês da empresa. Simplesmente porque ela deu uma ideia. Mas a questão nesse exemplo é o seguinte, o que levou uma pessoa com 4 meses de empresa a entrar na sala do presidente da companhia, que ela mal conhecia, e questionar uma coisa que estava funcionando há anos? Qual é a coragem que ela tinha e qual é o ambiente que permitia que ela fazia um questionamento sem tomar uma bronca? Ela podia ter falado uma coisa que não tinha nada a ver, eu podia ter brigado com ela ou não. Qual é o ambiente que você cria na sua organização para que as pessoas falem o que elas pensam, sugiram coisas, diga determinadas coisas? Nós tivemos um outro caso da limpeza, que uma das meninas da limpeza um dia chegou para mim e falou assim, Vladimir, e o senhor sabia que a gente gasta, eu acho que a gente gasta muito material de limpeza para limpar o chão? Eu falei, gasta muito? Como assim? Ela falou, a gente usa os produtos direto no balde para limpar. Mas eu trabalhei numa outra empresa que tinha um dispensador que a gente botava ali dentro e o negócio a gente apertava, ele fazia uma mistura e já botava diluído. Eu falei, é mesmo? Como é que é isso? Foi pesquisar o negócio, compramos o diluidor, passamos a economizar 3 vezes mais material de limpeza. O que leva uma pessoa da limpeza a ter coragem de entrar numa companhia que tem quase 2 mil pessoas e chegar para o presidente da empresa e fazer um questionamento desse? É isso que eu estou falando. Isso é inovação. Isso trouxe mais velocidade, economia, dinheiro, tempo, velocidade. Tem milhares de exemplos desse tipo que só funciona, Felipe, se a gente tiver ambiente. Eu vejo em clientes, Felipe, alguns clientes que dão bronca nos funcionários quando ele dá uma ideia. Eu vejo clientes que estão usando nossos sistemas que ele fala assim, esse funcionário é um chato, ele questiona tudo. Eu, na Alterdata, adoro o questionador, porque o questionador é o que pensa.
Eu não quero colaboradores inovadores que obedeçam 100%. Eu quero que ele faça o que é determinado, mas eu preciso que ele pense e ajude a transformar a Alterdata numa outra empresa no futuro. Mas isso não é possível só com discurso, só com blá, blá, blá. Tem que ter um clima diário. E por isso que eu me esforço ao máximo de passar essa cultura para todos da organização, para que os gerentes das funções, os gerentes de suporte, de vendas, da administração, de finanças, os líderes, eles criam isso para baixo, de tal forma que todos na organização consigam participar. Quanto mais você for um líder que você não permita isso, mais todo mundo é dependente de você. Se todo mundo é dependente de você, vai tudo depender da sua criatividade. Você vai viver cansado e você não vai conseguir criar. Milhares de cabeças pensam mais do que uma. O que eu mais quero é que os 2.000 da Alterdata me ajudem a pensar na empresa do futuro. Isso não tem que sair de mim. Para isso, eu tenho que criar esse ambiente todos os dias. É um trabalho que não tem fim. É o tempo inteiro você criando e corrigindo alguns líderes. Às vezes, em reuniões, uma pessoa faz uma colocação, um líder, cara, isso tem nada a ver. Eu dou logo uma bronca nele. Peraí. Não se fala assim com as pessoas que estão dando uma ideia. Ele não tem as informações certas ainda para concluir. Por isso que ele está fazendo essa colocação. Vamos explicar para ele como é que funciona, mas deixa ele falar. Porque nós precisamos das falas das pessoas. Então, o ambiente inovador, ele passa pelos líderes, vamos falar no plural, os líderes, criarem essa coisa de permitir que as pessoas se comuniquem, critiquem e falem. A magia começa por aí, Felipe. Legal, muito bom. Então, nós temos que criar um ambiente em que as pessoas se sintam livres e que tenham segurança de que a empresa tem uma coerência. Que não é inovação. Mas isso não pode ser confundido com bagunça. Isso não pode ser confundido com então quer dizer que eu tenho que deixar todo mundo fazer o que quer na empresa? Não é isso que eu estou falando. E vou dar um exemplo para isso também de um caso real. Eu tive numa filial uns anos atrás, Felipe, e estava conversando, sempre como eu faço, junto todo mundo das filiais, aproveita que eu vou viajar para lá, e começo a conversar com eles. Aí um deles falou para mim assim, senhor Admir, eu queria aproveitar que o senhor está aqui, queria fazer um questionamento de uma coisa que é muito ruim, chato, burocrático, que a Alterdata faz. Eu falei, pô, não, me diga. Ele falou, tem um controle de viagem, e quando a gente vai atender cliente, a prestação de contas é um saco. A gente tem que fazer um bloquinho e grampeia a nota e não sei o que, isso vai para a matriz, para a contabilidade. Às vezes o cara questiona que a nota não sei o que. É muito burocrático. A empresa faz um negócio horroroso. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, que notícia boa você está me dando, cara. Sensacional, porque eu também acho isso horroroso. Chato, ruim, burocrático. E pior, quem inventou isso foi eu. Porque é o único jeito que eu soube de controlar o dinheiro da empresa. Dá para ficar sem controlar? Ele, não dá. Eu falei, então tem que ter um controle. Então, graças a Deus que você descobriu. Me fala um jeito de fazer isso melhor. Eu queria te ouvir. Qual é a sua sugestão para fazer isso de outra forma? E ele parou e falou, eu não sei como faz de outra forma. Não, isso aí, então, eu também sei. Eu também acho ruim e eu também não sei. Eu quero que você me sugira. Já que você percebeu o problema, me diga como fazer diferente. E ele, não, eu não sei a solução. Mas eu sei que é ruim. Eu falei, isso eu também sei. Então vamos combinar o seguinte. Enquanto você não descobrir o jeito melhor de fazer, inovar, você continua fazendo ruim. Porque é o único jeito que a gente sabe de controlar o dinheiro da empresa. Na hora que você descobrir, por favor, me liga para o meu celular e me diga que nós vamos mudar tudo. Com a sua cabeça, com a sua criatividade, nós vamos fazer melhor. Agora, enquanto a gente não souber fazer melhor, nós vamos continuar fazendo ruim. Porque é assim que a gente toca essa empresa e fez ela vir até onde ela chegou. Então, nós estamos misturando inovação, permissibilidade das pessoas falarem, mas não deixar desorganizar e as pessoas que são questionadoras não fazer aquela determinada coisa. Eles têm que fazer, até que descubra qual é o meio melhor, mais econômico, mais produtivo, de fazer aquela determinada coisa de uma forma mais inovadora. Legal, isso aí é muito importante mesmo, porque muita gente pensa que a disrupção, que a inovação que é mais midiática, né, que as pessoas ficam massificando isso, ela vem de uma desordem. Não é verdade. Não é. É verdade. De uma coerência
em que as pessoas estão no lugar colaborativo, as pessoas estão livres, à vontade para sugerir, para criar, ou melhorar um pouco a cada dia, e a gente, entendeu, vai criar esse ambiente. E assim, como que a gente consegue fazer isso num país em que existe normas tributárias extremamente rígidas e confusas, se fossem só rígidas, mas são confusas, num país em que a cultura não facilita, existe uma cultura de driblar regras, e nós temos uma indisciplina do brasileiro que muitas vezes se manifesta, não é generalizado, mas é comum, e nós temos todo um ambiente confuso em vários aspectos para o empreendedorismo no Brasil. Nós temos assim, exemplos lindos, maravilhosos de lugares em que é tudo mais fácil. Como que a gente pode adaptar a nossa empresa, a nossa companhia, o nosso negócio, o nosso micronegócio, para que nesse cenário a gente consiga conduzir a inovação? Felipe, a primeira coisa importante é que a inovação, uma empresa inovadora, não tem nada a ver com uma empresa ser mais culta. As pessoas às vezes falam assim, eu já escutei de clientes, Vladimir, Alterdata é fácil ter inovação, porque você tem programadores, a maioria tem curso superior. Na minha empresa não é assim, a maioria das pessoas não tem nem ensino primário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem milhões de estudos sobre isso que mostram que a inovação não vem disso. Ela vem de um ambiente. Ela vem de um ambiente propício. Tem vários vídeos na internet de pessoas criando coisas extremamente inovadoras, pessoas muito simples. Porque simplesmente você tem que ter a essência e você não está satisfeito com aquilo que você faz. Você está o tempo inteiro não conformado. Por exemplo, quando a gente fala assim de situação tributária, a gente pode deixar de pagar um imposto? Não, não pode. Todos têm que pagar aquele imposto. Então eu tenho que dar um jeito de viabilizar o meu negócio de outra forma. Eu tenho que dar um jeito de ser mais criativo, de eu atender mais escala, de eu ter mais volume de atendimento, um ticket mais alto. Como é que eu faço as coisas? Eu sugiro que os líderes não tentem encontrar o caminho sozinho, mas fale, deixe o time participar. A essência disso que o Felipe está falando, da diferença de culturas, é que as pessoas são diferentes. Um dos erros graves, Felipe, da empresa não ser inovadora é quando o empresário, o empreendedor, ele acha que todo mundo tem que pensar como ele, na velocidade dele, do jeito dele. Se eu quiser que todo mundo faça as coisas exatamente como eu tenho que fazer, eu vou viver infeliz, insatisfeito com a minha equipe, vou achar que todo mundo não está cumprindo o objetivo. Lembre-se que cada um dos colaboradores da sua organização, eles tiveram culturas diferentes, viveram em famílias diferentes, tiveram bloqueios psíquicos diferentes, ele sofreu pressões diferentes. E isso fez a gente inibir. Você pode observar que quando nós éramos crianças, nós mesmos éramos crianças, nós éramos mais inovadores. Inventava um joguinho novo, uma brincadeira nova, a cabeça borbulhava de fantasias. Ao longo da vida, a vida vem bloqueando e jogando a gente dentro de armários psíquicos. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu botei aqui no meu computador para lembrar, de Maslow, Abraham Maslow. Maslow diz o seguinte: o homem criativo não é o homem comum que se acrescentou algo. Criativo é o homem comum de que nada se tirou. Desde criança. Então, se a gente como líder entende que as pessoas são diferentes, eu preciso dar missões e aceitar soluções diferentes. Tem uns que enxergam valores nas pessoas melhor, outros enxergam e têm mais ideias para vendas melhor, outros são mais ligados em finanças, outros são mais sensíveis a planejamento, são mais detalhistas. As pessoas são diferentes. Quando você compreende a diferença das pessoas, você vai entender que os times heterogêneos têm mais sucesso. Quando você vai montar, por exemplo, um grupo para discutir um assunto. Felipe está com um problema na empresa dele de alguma coisa, sei lá, de logística. E ele tem que estudar como é que resolve isso. A melhor solução vai vir de um grupo heterogêneo. Quando ele pega 4, 5, passa o problema e esses 4, 5, um é mais detalhista, um é mais vendedor, um é mais de recursos humanos, o outro é mais planejador. Aí quando você junta esse time, um é mais introspectivo,
Um é mais falante. Aí quando você bota esse time diferente trabalhando junto, a magia acontece. Porque o grupo passa a um colaborar com o outro sob óticas diferentes. Aquele empresário, aquele líder que contrata pessoas como ele está escolhendo ser um fracassado. O que eu mais quero na Alterdata são pessoas que pensam diferente de mim. O que eu mais quero como líder de um monte de gente é que todos sejam diferentes de mim. Porque aí eles vão enxergar o que eu não consigo enxergar. Eles vão me ajudar a ver o que eu tenho dificuldade. Porque no meu perfil eu não consigo enxergar algumas coisas. Porque é natural. Mas como é que eu faço para mitigar isso? Eu coloco alguém que vê o que eu não consigo ver. E todas as vezes que alguém me aponta algo que eu não estou conseguindo ver, eu aplaudo essa pessoa. E não me sinto o ego ferido porque eu fui incompetente por não ver uma coisa que o outro viu. Ah, eu sou o chefe, eu tinha que ter visto. Não, de jeito nenhum. Eu sou o líder, eu sou o presidente da companhia, mas eu não tenho a pretensão de ver tudo. Eu quero que meu time me ajude a ver. Quando você cria essa estrutura, você está dando criatividade, que é todo mundo voltar a ser a criança que sempre foi. Poder inventar, criar, ter ideias. Por isso que atividades como brainstorm são muito importantes. Para a gente deixar borbulhar as ideias novas. E aí a nossa empresa vai se reinventando o tempo inteiro. Legal, Vladimir. Nós temos uma pergunta aqui interessante do Anderson Duarte. Como motivar o colaborador para que ele esteja estimulado para pensar em inovações? Muitas vezes você dá a liberdade, mas existe algum mecanismo de recompensa? Existe alguma forma de se trazer os interesses, de despertar isso? Essa motivação, ela passa muito não pela cabeça do líder, mas sim pelos outros. A boa comunicação funciona não no transmissor, mas no receptor. Não adianta eu falar e ninguém entender. Eu tenho que escutar o método de cada um, como cada um funciona. Então, quando você está dentro de uma estrutura, tem colaboradores que são mais motivados por status. Tem colaboradores que são motivados por salário. Tem colaboradores motivados por trabalho de grupo, por desafios. Varia muito de pessoa para pessoa. A essência está no líder compreender quem é quem, entender esses valores distintos de um dos outros e você começar a usar a ferramenta certa para cada uma dessas pessoas. A gente, na Alterdata, costuma ter esses times heterogêneos justamente para que você consiga dar desafios mais curtos. Outra coisa importante, a idade das pessoas varia também, o tipo de motivação. Na Alterdata, por exemplo, 62% da empresa tem até 30 anos de idade. Eu tenho, nesse momento, 58. Se eu tentar impor na Alterdata a minha forma de pensar, ninguém quer trabalhar comigo. Porque eu só tenho 58 anos. Minha forma de estruturar a minha cabeça é diferente. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, como é que eu motivo um garoto de 20 e poucos anos, ou uma menina de 20 e poucos anos, a fazer as entregas que são necessárias para a empresa continuar crescendo com os valores deles, não com os meus. Então, o que a gente faz pesadamente? Estuda o que é a geração X, geração Y, o que essas gerações querem diferentes. O time é mais jovem, eles querem desafios contínuos. Uma frase importante. A minha geração, Felipe, a gente curtia a chegada. Então, quando a gente estava no colégio, a gente falava assim, quando eu me aposentar, eu vou comprar uma lancha. Quando eu me aposentar, eu vou viajar para a Europa. Quando eu me aposentar, a gente olhava lá para frente. A gente curtia a chegada. Hoje, a geração mais jovem curte o caminho. Eles não querem saber da chegada, eles querem curtir o caminho. O que a gente tem que fazer para motivar, para atender a essa pergunta do Anderson? É fazer atividades curtas. Atividades curtas, premiações curtas, festejando pequenas vitórias e não grandes vitórias. Então, quando a gente pega, por exemplo, um projeto que ele é longo, vai demorar 2 anos para construir um software, por exemplo. Eu não posso festejar daqui a 2 anos. A gente quebra isso em atividades menores e festeja comemorações trimestrais, atingindo objetivos trimestrais. Isso dá gás para que as pessoas consigam entender que ele está indo na direção certa, porque ele está curtindo o caminho.
e não a chegada. Detalhes como esse vão fazer muita diferença. É importante entender, estudar de gente, porque quando você começa a entender como é que a cabeça das pessoas funcionam, fica mais fácil a gente dar treinamento em alguns momentos, em outros momentos você dá energia, valores para as pessoas, empurrar algumas pessoas, de tal forma que aquilo aconteça na velocidade que você precisa, né? Então, eu acho que a maneira de motivar varia muito. E já tem um monte de estudos que mostram isso também, que não é o salário que torna uma empresa mais inovadora. Já fizeram um monte de pesquisa sobre isso. Ah, eu vou pagar mais, vou dobrar o salário de todo mundo para a empresa ser inovadora. Não funciona. Isso não dá certo. Tem outros mecanismos que a gente faz todo mundo se sentir dentro da organização, não como um tarefeiro, mas como parte de um processo, como parte de uma solução. Aí a gente começa a entrar na veia certa de uma empresa inovadora. Eu costumo dizer na Alterdata, Felipe, que a Alterdata se reinventa de 2 anos e meio, mais ou menos, em 2 anos e meio. O que é se reinventar na Alterdata? Muda tudo. A forma de vender, a forma de cobrar, a forma de atender os clientes, a maneira de construir os sistemas. A Alterdata hoje, por exemplo, agora em 2021, nós estamos em maio de 21, nós somos completamente diferentes que nós éramos em janeiro de 2020, antes da pandemia. A empresa é outra, tudo. O marketing foi totalmente redesenhado, o jurídico foi refeito, a maneira com que a gente se relaciona com os clientes. E de onde partiu essas inovações? Da equipe. A equipe foi criando isso. Não saiu tudo da minha cabeça, nem do meu sócio. Saiu de um monte de gente. Porque há essa coisa da inovação borbulhando de todos os lados. Muito bom, fantástico. Então está respondida aí, Anderson. Muito obrigado pela sua pergunta. Temos uma interação aqui de Cirilo, lá do Algarve, Portugal. Muito bom. Um abraço aí, temos uma interação internacional já aí. Show de bola. A nossa live chegando aí lá no Além Mar. Muito legal. Então, nós temos aqui algumas perguntas aqui, nós temos algumas colocações aqui, que existe uma determinação do colaborador, ambiente propício para isso, tudo que nós falamos aqui, críticas e ideias precisam ser construtivas, solucionáveis, há bastante colocações aqui, muito bom. Essa colocação de críticas que ele falou aí, que alguém falou, tem um case que eu vou contar também que tem a ver com isso, acho que ilustra, que dá um colorido nisso. Nós temos uma pesquisa de satisfação na Alterdata que nós fazemos todos os anos, que os funcionários podem responder o que eles quiserem. A gente faz uma série de questionamentos, você pode escrever uma carta falando de problemas e tal. Teve um ano, Felipe, que um funcionário começou a pesquisa, o primeiro parágrafo dele escreveu assim: eu acho que esse é o último ano que eu vou escrever essa pesquisa, porque para mim isso aqui não serve para nada, tudo eu acho que ninguém nem lê, todas as vezes as sugestões que eu dou, ninguém implanta, as minhas ideias não são úteis, então esse é o único ano que eu vou responder. E respondeu, bonitinho. Quando eu vi aquilo ali, eu chamei ele na minha sala. Chamei ele na minha sala e falei, cara, você respondeu isso aqui na pesquisa, que você tá desanimado porque todas as suas ideias não são implantadas. Ele, pois é, estou assim. Eu falei, rapaz, eu achei sensacional você perceber isso, porque você agora descobriu um problema que eu tenho. E eu queria, já que você descobriu, eu queria que você me ajudasse a encontrar uma solução. Aí ele ficou me olhando e falou, vou te dar um problema que eu estou aqui. Na pesquisa, sabe aquela parede que você trabalha lá embaixo? Ela é branca, não é? Aquela parede pintada de branca? É branca. Pois é. Tem um colega do seu andar que me falou que essa parede tinha que ser vermelha. Tem um outro colega que me falou que tem que ser verde. O outro falou amarelo, o outro falou preto. Aí criam umas situações hipotéticas. Eu pensei em fazer igual um arco-íris para agradar todo mundo. Mas vai ficar feio demais. Eu vou ter que escolher uma cor. Porém, se eu escolher o vermelho, o cara do azul não quer responder mais a pesquisa, porque a ideia dele não foi implantada. Se eu botar o azul, o cara do verde não quer responder a pesquisa. Então, eu não sei o que eu faço. Eu queria que você me ajudasse, já que você encontrou a solução. O que eu devo fazer num caso desse? Eu fiquei olhando para ele e falou, não sei. Eu falei, pois é, porque não tem solução. A pesquisa não é para isso.
A pesquisa não é para atender aos 2.000 que tem na empresa. A pesquisa é para entender as tendências, os problemas, as injustiças que a empresa está causando. E mostrei todo para ele o mindset sobre a pesquisa. E eu falei, cara, eu preciso muito que você continue respondendo a pesquisa, porque suas ideias são ótimas. Agora tem 2.000 pessoas dando ideias. Eu estou conectando a tua ideia com outras. E isso está nascendo coisas que, de repente, não é nem a ideia central de algumas, é a junção de várias. O que esse comportamento ensina para essa apresentação aqui? Ele queria inovar, mas ele não estava entendendo. Se o líder simplesmente dá uma bronca, acha ele um idiota porque não pensou, você está bloqueando a inovação da tua empresa. Num caso desse, eu prefiro chamá-lo no ambiente, orientá-lo sobre o que está acontecendo, porque esse rapaz ele vai virar um embaixador dessas ideias. Ele já espalhou essa reunião que eu tive com ele para várias pessoas. E isso cria um ambiente inovador. Todos os outros têm coragem de agora continuar falando o que eles estão percebendo. E isso vai fazendo a empresa não parar nesse ciclo de inovação nunca. Aí entra essa situação. Deixa falar besteira, criticar coisas erradas, não tem problema. Para sair uma ideia boa, vem várias que não funcionam. Não tem problema, é assim que funciona a inovação. A inovação não vem só nos acertos, ela vem nos erros também. A gente aprende com os erros, não pode tolir os erros. O que eu não permito na empresa, na Alterdata, é que uma pessoa erre várias vezes pelo mesmo assunto. Aí não. Aí é incompetência, aí é burrice, aí não. Mas o erro por tentativa de acerto, isso é super saudável. Porque é isso que faz a gente se transformar numa organização melhor. Legal. Nós temos aqui algumas colocações muito interessantes lá no chat aqui. Inovar é fundamental para se manter diferente no mercado. Exato. Felipe Santa Rita. Exatamente. Nós temos aqui uma colocação aqui de um dos nossos ouvintes aqui dizendo que o chefe tem uma equipe homogênea, o líder uma equipe heterogênea, que você falou de um cenário de várias pessoas diferentes, pensando diferente, exatamente, uma equipe multidisciplinar. Muito bom, o pessoal está entendendo, está interagindo, muito bom. Temos uma pergunta aqui, se inovar é uma questão somente de mindset, de atitude ou tudo junto? Já falamos sobre isso, né? Mas assim... Resume aí, Felipe. Eu acredito que sim, né? Que isso é uma questão, que é uma construção disso tudo junto. Eu acho que a pergunta do que ele fez já é a resposta. Pode responder sim. Exatamente. É tudo junto. É isso mesmo. Tudo junto. É isso aí. A essência dessa pergunta dele, ela a gente pode levar para uma reflexão. Eu gosto de filosofia, sabe? Porque a sociedade muda. E a filosofia e a sociologia estuda muito esses comportamentos, né? A essência do que ele está falando é o seguinte, Felipe. Nós vivíamos numa sociedade, até pouco tempo atrás, que era uma sociedade de certezas. Então, nós sabíamos as coisas. Por exemplo, com minha avó, ela sabia quais eram as melhores profissões, ela sabia quais eram os melhores colégios, ela sabia os melhores alimentos para alimentar os filhos. A sociedade era de certezas. E por isso os mais velhos ensinavam os mais jovens. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de incertezas. O jogo hoje é a gente não saber. Por isso hoje, pela primeira vez na história da humanidade, um jovem ensina ao mais velho. Meu pai pergunta para os meus netos coisas. Então, o negócio mudou. Isso significa que tem mais valor hoje quem sabe fazer muitas perguntas do que quem tem as respostas. Não adianta você ter 20 faculdades, saber todas as respostas, porque daqui a um ano você está ultrapassado. Então você tem que ter um ambiente na sua empresa de valorização da pergunta e não só da resposta. Os colaboradores da sua organização que souberem perguntar, por que a gente tem que atender o cliente assim? Por que será que a gente tem que fazer essa entrega assim? Será que a gente não pode fazer de outra maneira? Será que não tem uma forma mais econômica? As indagações têm mais valor do que as respostas. Então isso muda o mindset da empresa inteira. Eu vou contratar pessoas que têm 20 faculdades. Eu não sei se isso é bom. Eu quero contratar alguém que daqui a um ano ele seja diferente, que ele tenha capacidade de aprendizado.
Não estou preocupado que ele tenha todas as respostas hoje, porque isso tem pouco valor no tempo. O que a gente tem que ter no time é gente questionadora, que pense, que ajude a questionar as coisas que a empresa faz hoje, para a gente ser outra. Aí sim, nós estamos tendo nossa dinâmica. Mas para isso, Felipe, tem que mudar a cabeça dos líderes, para começar. A culpa da empresa não ser inovadora é do colaborador ou é do líder? 90% é do líder. 90%. É ele que às vezes tem um ego muito elevado, não gosta de ser questionado, se acha melhor que todo mundo, não permite que o time se manifeste, porque ele é o senhor absoluto, ele é o dono da empresa, ninguém pode falar com ele. Esse comportamento é destrutivo na organização. Não cabe mais. Então, tem que mudar a cabeça do líder. Isso tem um monte de treinamentos que a CIAT pode até ajudar a mudar o mindset dos líderes. Isso é coisa que a gente pode pensar em criar uma dinâmica só de empreendedores para mudar essa cabeça, porque tem muitos empreendedores que não entenderam esse jogo ainda, que eu acho que isso pode mudar completamente as empresas deles. Legal. Temos uma pérola aqui, entendeu? A do Anderson. Depois a gente vai fazer um mural virtual aí. Já vou dar uma tarefa para o pessoal do marketing aí, a gente divulgar frases, os insights que o nosso público colocou. A gente precisa fazer com que isso se perenize. Muito boa ideia. Depois. Aí, já inovando. É isso aí. O pessoal do marketing da agência já vai pensando. Eu estou anotando aqui os insights do pessoal que isso é riquíssimo. A gente não pode perder. Olha lá o que o Universo Genial está falando aí. Ó. O Universo Genial, olha lá. Não foram as respostas que moveram o mundo, foram as perguntas. Exatamente, cara. As maiores descobertas de Einstein foi por causa de perguntas. Mas por que esse negócio, a luz é assim? Por que tem que se mover dessa maneira? É isso, cara. Legal. A Aline está sugerindo que a gente deixe a live salva. Com certeza. Vai ficar disponível por um tempo. Depois vai para o canal do YouTube. Entendeu? O Universo também falou que críticas e ideias precisam ser construtivas, solucionáveis. E temos uma pergunta aqui do Lucas Guimarães, aí puxando para a nossa terra aqui. E como é que fica a inovação no cenário de Teresópolis, a curto, médio e longo prazo? Essa resposta vale um bom dinheiro. Vale, isso é bem bacana essa pergunta, e no contexto da nossa cidade, né, que nós estamos vivendo um momento político da nossa cidade muito bacana. Nós estamos numa fase de reinvenção. Eu acho que a prefeitura hoje de Teresópolis está num dos momentos mais inovadores que já tivemos nas últimas décadas. Estamos no meio de um grande problema mundial, né? Nós estamos vivendo uma pandemia que estraga muitos dos planejamentos, mas a prefeitura vem se reinventando muito e isso ajuda. Isso funciona na cabeça de todos? Não. Porque, como eu comentei que muitos empresários não estão entendendo esse jogo da inovação, muitos cidadãos também não entendem. Ou seja, nós estamos no meio de uma transição, no meio de uma modificação. Eu acredito verdadeiramente que a nossa cidade está na fase de aceleração. Ela está entrando no momento que vai catapultar. Só que tem um monte de coisa que a gente precisa fazer e a inovação dos negócios e da área pública tem que andar junto. Não adianta, por exemplo, nós trazermos aqui para a cidade uma empresa diferente, super inovadora, se a gente tiver leis que não permitam essa pessoa se movimentar, gerar negócios. Então, não adianta. Não adianta também o poder público ser inovador demais se o mundo empresarial e do business em si, dos negócios, não andarem na mesma direção. Eu acho que o trabalho da cidade aqui ela tem que estar equilibrado e balanceado nos dois momentos. Por isso que é importante que a prefeitura invista nas empresas da cidade, ajude a dar treinamento, crie um ambiente para isso, crie grupos de discussão, fazer esses empresários entenderem que a gente tem que trazer dinheiro novo para dentro da nossa cidade e não simplesmente fazer o dinheiro circular aqui. Nós temos que tentar trazer coisas, vender coisas para fora do nosso universo, gerando mais riqueza na nossa cidade. Então, eu acho que o caminho está muito legal, eu acho que o que o Vinícius Clausen, o nosso prefeito atual, vem fazendo está muito bacana, a direção está certa, muitas coisas estão sendo feitas na cidade, é fruto de milhões de problemas lá do passado, estão sendo corrigidos. Então, o caminho está legal.
e a andar junto com o meio empresarial, acho que é fundamental. A Alterdata vem fazendo um trabalho forte, inclusive de aculturamento, passando cultura para o nosso time e para todos os nossos clientes, para colaborar nessa virada de chave, né? Essa virada de cabeça de todos, de quanto que a gente pode e deve ser inovador. Nessa pandemia, foi um exemplo clássico, né? Muitas empresas quebraram, porque elas não tinham processo de reinvenção, mas eu vi centenas e centenas de clientes se reinventarem completamente, mudar os seus negócios e estarem hoje melhores do que estavam no passado. Porque eles tinham um jogo dentro da organização que permitia essa velocidade rápida de mudar e se transformar numa outra coisa. Então, realmente, a gente ser inovador hoje é fundamental para a sobrevida, principalmente nesses ciclos em que a gente cai, levanta, a pandemia destrói, daqui a pouco vem um plano econômico e daqui a pouco muda. Então, é uma eterna flutuação que as nossas empresas têm que estar inovando em cada ciclo desse, né? Legal. Muito bom. Então, pessoal, já copiem aí, registrem o que o Vladimir falou. Estamos num momento único. Realmente, nós estamos com um município com uma maturidade chegando num nível legal e a gente não pode perder isso. Nós precisamos mobilizar mesmo as instituições, as empresas, e aí fica também o papel da associação comercial, de outras entidades empresariais também. Vamos lançar muito em breve a Universidade Corporativa. Já estou dando aqui já um spoiler. Então, isso precisa acontecer mesmo. Nós precisamos de todos vocês aqui que nos ouvem, participando, levando essas informações. Vamos mobilizar. Nós estamos num momento ímpar no mundo em que aqueles que souberem aproveitar esse momento vão se destacar demais. Porque a nossa geração nunca conviveu com um problema como esse, uma pandemia mundial que só teve em 1911. Então, nós estamos num momento realmente único, que precisamos colocar a inovação para funcionar. A gente já está chegando aqui no nosso limite de tempo, mas eu queria também dizer o seguinte, que nós captamos mais 2 insights aqui, temos lá do Universo Genial. Hoje ensinaríamos, temos Albert Einstein. Achei interessante com essa frase também. Hoje realmente estamos na era da informação, estamos vendo muita mudança sempre. Críticas e ideias precisam ser construtivas e solucionáveis. Comentei com meus liderados que me sinto sozinho. Eduardo Pereira. Precisamos, então, colocar alguma coisa que ajude lá no Eduardo Pereira. Como que fazemos, Vladimir, com os líderes que se sentem sozinhos? E vamos conectar também com uma pergunta aqui de Daniel Miranda. Como é que eu faço quando eu penso uma inovação para ir para o real? Então, o líder que se sente sozinho no processo de inovação e o colaborador, do outro lado, que quer sair da ideia dele para execução. O líder que se sente sozinho, provavelmente ele ainda não está com ambientes que os outros possam colaborar. Provavelmente ele deve ter funcionários e membros do time que mais obedecem do que questionam. Isso não é tão legal. É importante que a gente tenha pessoas que cumpram as tarefas, isso é fundamental, porque uma empresa não pode ser bagunçada, então as pessoas têm que cumprir tarefas, mas você tem que ter pessoas que refletam. Um exemplo de como é que eu crio esse ambiente na minha empresa é o seguinte, por exemplo, estou na minha sala em reuniões, tem 10, 15 pessoas na minha sala, por exemplo, discutindo um tema problemático e tem que encontrar uma solução. Às vezes alguém me pergunta, Vladimir, o que você acha desse assunto? Aí me faz uma pergunta para eu dar minha opinião. Em geral, eu não dou opinião. Quando ele fala isso, eu olho para o grupo, escolho um que é normalmente o mais tímido e pergunto para ele, fulano, se você estivesse no meu lugar, o que você responderia para essa pessoa? E deixo ele falar o que ele quiser. Se ele falar uma coisa que eu não concordo, eu não corrijo. Eu pego para outra pessoa. Fulano, você concorda com ele? Aí alguém questiona, o grupo começa a debater. Depois eu dou minha opinião. O que essa pequena medida vai fazendo com que as coisas começam a se alinhar? Então, eu não posso me sentir sozinho, porque às vezes eu tenho que tomar decisões que realmente eu estou solitário. Mas eu não posso permitir que eu me sinta assim se eu não envolver as pessoas. Então, a primeira regra para você não se sentir sozinho é na hora de tomar uma decisão, mesmo que você já saiba o que você tem que fazer,
você envolveu o time. Aí eu já sei, às vezes, uma decisão que eu vou tomar. Eu pego o grupo, fulano, o que você faria nesse caso? Fulano, e você? Você concorda? E o outro concorda? E aí eu começo a trocar as informações, explico depois como é que a decisão vai ser tomada, mas todo mundo colaborou, todo mundo pensou junto. Então, se você começar, essa pessoa que está se sentindo sozinha, criar uma dinâmica com o teu time, você vai notar uma diferença absurda, você vai notar talentos que você não está vendo, você vai notar uma pessoa numa função errada, que ele faz uma colocação que não é daquela função. Eu já tive pessoas que eram da limpeza que passaram para funções importantes na empresa, porque ela não deveria estar naquela função. Você nota pessoas que estão em vendas e estão infeliz, ele deveria estar em outro setor. Tudo porque você permite que as pessoas falem. A outro questionamento aqui é em relação aos sonhos. É muito importante entender que o que move o mundo não é você pensar em algo, é realizar algo que foi pensado. Isso é completamente diferente. Existem pessoas que têm milhões de ideias, mas não botam nada em prática. Então, todas as vezes que você tiver ideias, conceitos, isso é muito importante. Sonhar é muito importante. É dali que nasce um planejamento. Então, o que eu sugiro sempre para as pessoas saírem do plano das ideias e ir para a realização? Todas as vezes que você tiver uma ideia, primeira coisa, pensa no longo prazo sobre essa ideia. Eu tenho uma ideia de fazer uma empresa nova. Essa empresa nova ela vai estar pronta, sei lá, daqui a 3 anos, 2 anos, 1 ano, o que você achar. Agora você vem de trás para frente. Beleza, para essa ideia, para viabilizar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de gente, eu preciso de uma tecnologia, de um conhecimento, um know-how, eu preciso de um tipo de profissional, eu preciso de um veículo, de uma máquina da produção, não sei. Começa a detalhar e você vem andando de trás para frente. Essa máquina, eu compro ela agora ou eu demoro 6 meses para a fábrica me entregar essa máquina? Então eu tenho um tempo aqui. Isso está virando um planejamento agora. Você começa a definir os cronogramas. Olha, se eu decidir agora, essa máquina só chega daqui a 6 meses, então eu tenho que treinar as pessoas antes, depois eu pago a máquina depois, e você começa a encadear. O que vai acontecer quando você começar a fazer isso? Vai começar a nascer um cronograma com tempo e finanças junto. Onde você vai começar a olhar, eu tenho dinheiro para fazer, ou eu preciso de um investidor para me ajudar. E aí as ideias começam a se concretizar e viram algo real, concreto, executável. Às vezes esse planejamento serve até para você não entrar no negócio. É quando você faz e olha e fala assim, o que é isso? Essa ideia é uma furada. Eu vou gastar muito dinheiro e vou ter pouco recurso. O lucro vai ser baixo. Não. Essa ideia não serve. E aí você evita de arrumar um problema, né? Legal, Vladimir. Muito obrigado. Gente, nós temos várias perguntas aqui que não vai dar para a gente responder. Venha nas próximas lives, venha participar do Café com Ideias. Certamente, assim, na construção disso que vai ser sensacional. Temos pessoas aí perguntando qual a opinião do Vladimir com relação à inovação do Google, qual a opinião dele com relação ao Amazon e tem o Elon Musk. Nós temos uma pessoa aqui também dando uma sugestão lá para a Universidade Corporativa, está nas escolas. O pessoal lá do Universo Genial está pedindo para comentar o projeto Galileu, que é uma iniciativa... Isso é legal. Não dá tempo, só 3 minutos. Né? Quer falar no finalzinho? Então vou dar aqui toda a chance para o Vladimir se despedir. Porque não dá fazer tempo, suas considerações. Tá no finalzinho, que mãe... Não dá tempo. Tem muita coisa legal aqui, gente. Mas Alexandre Castro fez a mesma pergunta 2 vezes. Estou com dor no coração aqui, Alexandre. Mas um abraço para todos os contadores do CRC. A gente pode fazer outra live, Felipe. A gente pode fazer outro dia. Pode me chamar, com o maior prazer. Se o grupo quiser conversar sobre qualquer assunto, pode levar para a SEAT. Eu gosto muito de estar nesse momento. E o projeto Galileu está fazendo uma diferença muito grande aqui na cidade. A gente está precisando de padrinhos novos, mas nesse momento o projeto foi lançado em janeiro. Nesse momento nós temos 80 alunos estudando, sendo patrocinados por padrinhos do Brasil inteiro. Os padrinhos estão patrocinando R$350 por mês durante 6 meses. E com isso a gente está formando programadores de computador vindo de famílias de baixa renda. Algo extremamente importante para a nossa cidade, que eu acredito verdadeiramente que a gente pode mudar a cara de Teresópolis com esse projeto. Se pesquisarem no Google Vladimir Carvalho, Projeto Galileu, você vai ver vídeos, vai ver conteúdos, fotos dos grupos, vai ser direcionado para o site do projeto,
para que você possa colaborar ou possa divulgar para outras pessoas. Então, acho que é bem bacana. E muito obrigado pela oportunidade, Felipe. Nós estamos juntos aqui sempre. O que você precisar, eu estou aqui à disposição da SEAT. Parabéns pelo seu trabalho frente à SEAT. Realmente, nós estamos... você entrou numa fase muito difícil dessa pandemia, mas você está fazendo muito bonito. Meus parabéns. Legal, Vladimir. Meus parabéns também pela live, pelo seu conhecimento transmitido, pelo projeto Galileu que você falou e que certamente vai render muitos frutos. Muita gratidão aqui de todos, entendeu? Nossa também da SEAT, pela sua participação sempre, uma pessoa sempre disposta a ajudar a nossa cidade e trazer conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Gente, muito obrigado para todos os participantes aí, nossos diretores, associados e o público de maneira geral, que nós levemos esperança e um cenário de inovação. Esse é o nosso pedido aí para todos. Vamos fazer a diferença, gente. Espero vocês nas próximas lives e no Café com 10, dia 31 de maio. Gente, valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigado. Espero que todo mundo tenha tirado uma foto para ajudar a divulgar essa live, para poder incentivar a SEAT cada vez mais. Um abraço. Tchau. Tchau.